Semana 2. Aprenda a viver sua própria vida. Você nunca terá paz de espírito se deixar que outra pessoa viva sua vida por você. O fato mais marcante a respeito da humanidade é o seguinte: o Criador nos deu direitos completos, incontestáveis, sobre uma única e mesma coisa, nossa própria mente. Deve ter sido objetivo do Criador estimular-nos a viver nossas próprias vidas, pensar nossos próprios pensamentos, sem interferência de ninguém. De outra maneira, não nos teria sido dado esse tão evidente domínio sobre a mente. Basta exercer esse grande direito sobre a sua mente e vida para que você possa elevar-se a grandes alturas de realização pessoal em qualquer campo de atividade que escolher. O exercício desta prerrogativa é a única maneira de compreender o gênio. O gênio é simplesmente um indivíduo que assume posse completa de sua mente e dirige-a para objetivos que ele mesmo escolhe, sem permitir que influências externas o desestimulem ou desencaminhem. Todos nós conhecemos histórias de indivíduos famosos que transformaram a adversidade em vantagem, que venceram grandes obstáculos para se tornarem ricos e famosos. Eles foram os indivíduos bem-sucedidos que transformaram em degraus as pedras do caminho. Tornaram-se os gênios da indústria, os Henry Fords, os Thomas Edisons, os Andrew Carnegies, os Wilbur Orville Wrights. Mas há um número muito maior de mortais que se recusam a aceitar a derrota. Eles simplesmente se negam a ser mais um membro da vasta maioria que pouco mais faz do que sobreviver a duras penas e colhe principalmente sofrimento, decepções e fracassos. Há muitos anos, um jovem veterano do exército procurou-me querendo um emprego. Disse-me que estava desiludido, desanimado. Tudo o que queria era um vale para a refeição, um lugar para dormir, o suficiente para comer. A expressão nos olhos do rapaz, uma espécie de olhar vidrado, não deixava dúvida. Ele pensava que a esperança já morrera. Ali estava um jovem perfeitamente capaz, desejando estabelecer-se por praticamente nada, quando eu sabia, com toda certeza, que se ele mudasse de atitude poderia fazer fortuna. Mas ele havia alguma coisa, uma fagulha quase mortiça que me levou a perguntar: que tal você se tornar multimilionário? Por que contentar-se com uma existência humilde quando poderia com igual facilidade ganhar milhões? Não brinque comigo, respondeu ele. Estou com fome e preciso de um emprego. Não estou brincando, expliquei. Estou falando com toda sinceridade. Você pode ganhar milhões se apenas estiver disposto a usar os ativos que tem agora. O que é que o senhor quer dizer com ativos? Exclamou. Eu não tenho nada, apenas a roupa do corpo. Aos poucos, durante nossa conversa, descobri que o rapaz havia sido vendedor da Fuller Brush, antes de ser chamado para o serviço militar. Durante o tempo de exército, fizera muito trabalho de rancho e aprendera a cozinhar bem. Em outras palavras, além dos atributos naturais de corpo sadio e mente potencialmente ativa, seus ativos totais consistiam do fato de que sabia cozinhar e como vender. Geralmente, claro, nem vender nem cozinhar,
são o suficiente para lançar uma pessoa na classe dos multimilionários. Este veterano, no entanto, fugiu à regra. Foi apresentado à sua própria mente e às possibilidades existentes, quando dela assumisse o controle. Nas 2 horas que passei com esse rapaz, observei-o mudar de um indivíduo à deriva em um mar de desespero para um pensador de possibilidades. Conseguiu essa mudança baseando-se na força de uma única ideia. Por que não usar a habilidade de vendedor para convencer donas de casa a convidar os vizinhos para um jantar caseiro e em seguida vender-lhes utensílios de cozinha? Emprestei-lhe dinheiro suficiente para comprar algumas roupas novas e o primeiro conjunto de panelas, e depois soltei-o na vida. Na primeira semana, ele ganhou quase $100 vendendo panelas de alumínio. Na semana seguinte, duplicou os ganhos. Em seguida, começou a treinar outros vendedores, seus empregados, que vendiam os mesmos utensílios. Ao fim de 4 anos, ele ganhava mais de $1 milhão anuais e pusera em ação um novo plano de vendas, que desde então transformou-se em uma indústria por méritos próprios. Quando os laços que atam a mente humana são rompidos e o homem é apresentado a si mesmo, o ser real sem limitações, acho que os portões do inferno tremem de medo e os sinos do céu tocam de alegria. Eu me chamo Elisa Oliveira e esta foi a leitura do capítulo 2 do livro Um Ano para Enriquecer, de Napoleão Hill.